Sejam bem-vindos a mais uma edição do Diário Online. Estaria a internet deixando as pessoas menos inteligentes? Quem conversa conosco hoje sobre esse assunto é o neurocientista Fabiano de Abreu. Fabiano, obrigado por ter aceitado o convite do Diário do Litoral. É uma honra bater esse papo com você. Obrigado pelo convite, Jefferson. Ainda mais que você é um curioso, e isso é mais gratificante ainda. É verdade, sou mesmo, Fabiano. Obrigado, viu? Mas a honra é toda nossa, pode acreditar. Fabiano, eu vou direto ao ponto, sem rodeio. A internet está deixando as pessoas menos inteligentes e quem está dizendo isso, Fabiano? Exatamente. Está deixando. A gente está falando de experimentos, são experiências, são pesquisas que eu tive acesso, baseado numa própria teoria que eu tinha, observando principalmente as crianças. Crianças essas, inclusive, próximas a mim, como filho, como parentes e amigos, né, deles. E aí eu estava observando, comecei a observar também o comportamento das pessoas, e a partir daí eu entrei de cabeça nos estudos, nas pesquisas, nos experimentos. Experimentos esses, não só feito por mim através de entrevistas, mas também da ciência, de cientistas renomados no mundo todo. E então eu publiquei em 2018 e o artigo científico ele foi aprovado pelo Comitê Científico e hoje está disponível em revista científica internacional. Certo. Ô Fabiano, sendo mais específico, o porquê que isso tá ocorrendo? Quais são os gatilhos que estão fazendo isso acontecer? A questão é que são muitos gatilhos. Então, por exemplo, o cérebro ele tem uma tendência natural e instintiva de economia de energia. Isso faz parte da nossa sobrevivência. Tá. Ou seja, a gente vai gravar o que causa mais impacto, o que causa mais emoção, para a gente sobreviver realmente. E essa economia faz com que a facilidade que as pessoas têm no acesso, por exemplo, Google, calculadora, agenda, tudo isso que é fácil acessar, faz com que a gente não pense, a gente acredite que aquilo ali está disponível para quando a gente quiser utilizar. E aí, quando você não busca a informação, quando você não busca o conhecimento, você não está fazendo a plasticidade cerebral. Por exemplo, hoje, a pessoa, quando vai ler um artigo, uma matéria na imprensa, ela lê o título, não lê o texto e já interpreta o título e cria uma realidade, uma razão abstrata sobre aquele conteúdo. Exatamente. Isso está relacionado a essa preguiça também, a essa fadiga. E aonde também a fadiga entra? É um ciclo, é muita coisa mesmo. Tá. Mas vamos lá. Quando você está acessando a mídia social, por exemplo, você foi lá e publicou uma foto no Instagram. Você liberou dopamina, que é um hormônio neurotransmissor da recompensa. Você foi lá e recebeu um comentário, você liberou dopamina de novo. Você comprou um iPhone, liberou dopamina. A imagem é boa, liberou dopamina. Ou seja, dopamina é o hormônio neurotransmissor da recompensa. Ele é necessário para a nossa vida, senão a gente não iria comer, por exemplo, pela recompensa da alimentação. A gente deixaria de fazer coisas porque ela faz com que você tenha uma pulsão através da ansiedade para que você possa resolver, que é a conquista. Só que ela também é viciante. Por exemplo, um usuário de drogas. Quando ele deixa de usar droga, ele tem abstinência. Porque, na verdade, a droga aumenta a produção da dopamina. E aí, quando você deixa de usar a droga, você não tem mais aquele mecanismo externo que aumentava a produção e o seu organismo não está adaptado. Está adaptado a algo externo que aumente a produção. Sim. Então, ele passa a não produzir da mesma maneira. E aí você tem os sintomas de abstinência. Ou seja, a dopamina é viciante. Então, as pessoas, hoje em dia, elas querem o tempo todo conquistar para liberar dopamina. E aí a ansiedade, que é uma pendência, a ansiedade ela funciona como cobrança. A ansiedade quer que você conquiste mais e mais e mais e mais. Ou seja, você aumenta a sua ansiedade, seu nível de ansiedade, para ter mais conquistas.
E aí você também, a ansiedade está vinculada ao estresse, por isso que as pessoas estão mais estressadas. E a ansiedade e o estresse, ela aumenta a produção do cortisol. O cortisol ele é um hormônio que serve para poder combater, né, o que vem de ruim, porque ele está relacionado aos anticorpos, à imunidade. E ele utiliza o quê? A nossa energia. Opa! Chegamos à fadiga. Sim. Chegamos à preguiça de raciocinar. Viu como uma coisa está vinculada à outra, Jefferson? Sim. Uma coisa puxa a Então outra. a internet ela faz isso. Exato. E aí você, por que o Instagram faz mais sucesso? E por que o Instagram faz mais sucesso em populações que têm menos estudo? Olha que interessante. Se você chegar na Europa e Estados Unidos, o consumo de Instagram não é tão grande quanto no Brasil. Porque o Instagram você vê a imagem e interpreta. Existe uma preguiça de você ler o contexto. Você não quer ler o conteúdo inteiro. Né? Então, isso vai da educação, da cultura, de tudo isso que está fazendo Fabiano. com que tenha... Olha que ponto interessante. E aí a pessoa vai ficando menos inteligente. Que ponto interessante que você tocou. Realmente, o Instagram ele é uma rede social que ele não tem muito texto. É foto, imagem, vídeo, imagem, vídeo, imagem, vídeo. E é o mais consumido aqui no mundo. O mais, acho que ele já passou o Facebook aqui no Brasil. Ele é o mais consumido aqui no país. E aqui na Europa, não. Aqui na Europa, ele não é muito consumido. Muito pouco mesmo. O Facebook, ele é o mais consumido. E, por exemplo, eu tenho um jornal aqui em Portugal. E o meu jornal aqui em Portugal, ele tem picos de audiência de leitura maior e por mais tempo de leitura do que no Brasil, já que eu conheço, sou jornalista no Brasil também, Sim. Conheço jornalistas, e eu sei como é que é a audiência, como é que é o tempo que a pessoa fica de leitura, e o tempo de leitura aqui em Portugal é muito maior numa matéria, num artigo. Eu fiz até um teste. Eu publiquei um artigo em Portugal e no Brasil, o mesmo artigo, só alterando um pouquinho em português, né? E aqui teve audiência, era um tema de interesse mundial. Aqui teve audiência, no Brasil não teve leitura direito. Olha, você vê. Quer dizer, aí em Portugal, o teu artigo, o teu estudo, ele foi mais valorizado que aqui o teu país de origem. Ah, não, meu artigo em 2019 não saiu no Brasil. Ele saiu em Portugal e Angola. O Brasil não quiseram saber, não. Agora que saiu no Brasil, depois que o francês publicou uma ideia similar à minha, né? E aí eu reivindiquei, falei com alguns da imprensa que, olha, o francês fala, é publicado em todo o Brasil. Eu falei há 2 anos atrás e ninguém publicou. Teve citação? Onde está o merecimento, a valorização da ciência brasileira? E teve citação a você, não, nesse artigo do francês? Não, nenhuma. Mas ele é francês, ele não vai fazer isso. Eles não estão ligando pra gente. Eu conheço bem a França, está aqui do lado, já cansei de... Eles não estão nem aí pra gente, não. A gente está ligando mais para eles do que eles para a gente. A gente baba mais a Torre Eiffel e etc. do que eles estão se portando com a gente. Né? E, na verdade, a gente mesmo não promove. O próprio Brasil não promove o brasileiro. A imprensa está mais preocupada no relacionamento da Luísa Sonza do que na ciência. Ô Fabiano, o Brasil, então, mediante esse panorama que você deu agora, o Brasil, cientificamente, ele é considerado um país pobre, cientificamente, aí fora. Um país que não produz ciência. Muito, muito. Eu sou registrado na Sociedade Brasileira de Neurociência, na portuguesa e na europeia. E eu sei muito bem aonde eu sou melhor visto. O Brasil não tem incentivo. Não tem incentivo, a própria imprensa não incentiva. O governo até tem, mas para você chegar no governo é meio complexo. A burocracia é muito grande, a burocracia é maior. A burocracia é maior. Existe um incentivo do governo para a ciência, mas a burocracia é muito maior. Aqui na Europa o espaço ele é mais aberto para isso. Mas Portugal também é inferior à França, inferior à Alemanha. É um pouco meio da lusofonia isso, né? Um pouco cultural. Ô Fabiano, e por que você acha que aqui tem tanta burocracia para isso? Já sendo diferente, por exemplo, aí de Portugal. Por que acontece isso? Tudo no Brasil é burocrático, né? Primeiro, a burocracia começa na obrigatoriedade do voto. Você está obrigando pessoas que não têm capacidade de votar, depois reclama. Sim. Começa por aí.
Então, e aí se você não votar, você tem que justificar, e dá trabalho de justificar. Por exemplo, eu estou aqui na Europa, eu tenho cidadania portuguesa e brasileira porque eu sou filho de português. Né? E eu não votei agora nas eleições regionais e a justificativa está me dando trabalho. Então, é um exemplo, né? Mas é muita coisa muito burocrática. Para eu fazer uma pesquisa no Brasil, eu tenho que aprovar na plataforma Brasil. E é uma burocracia de documento tão grande que a minha última pesquisa, por exemplo, de ansiedade, eu desisti de fazer ela no Brasil, eu fiz ela em Portugal. Eu fiz ela com os brasileiros que moram em Portugal. Quer dizer, a burocracia te desestimulou. Desestimula, claro. Eu queria só fazer uma entrevista para saber onde está o pico de ansiedade das pessoas. Eu preciso fazer um mapeamento total, enfim. Ela é muito documento para enviar. E aí o documento, o primeiro não foi aprovado porque faltava um detalhe e tal. Sabe, eu desisti. Eu fiz ela aqui em Portugal mesmo. Ô Fabiano, voltando agora, né, como a gente até conversou antes, né, em off, a gente vai passear em assuntos, vai sair um pouquinho, a gente volta de novo. Essa questão das pessoas menos inteligentes, né, a internet deixando menos inteligente, essa questão das redes sociais contribuindo para isso, e você de forma brilhante, você foi muito claro na explicação que você deu do porquê que isso acontece. Aí eu te pergunto, como encontrar o ponto de equilíbrio? E aí eu pergunto baseado no que você faz. Porque você é um cara que você usa a rede social, né? Você tem as redes sociais e tal. Como você encontra esse equilíbrio e como a gente pode encontrar esse equilíbrio também? Eu não gosto muito de rede social. É um pouco obrigação para mim. Tá. Eu não... Se for ver o meu Instagram, por exemplo, vai ver que minha vida pessoal, eu nem publico muita coisa. Eu coloco mais os meus vídeos para tentar contribuir na saúde mental das pessoas. Mas a questão da internet, eu expliquei sobre a dopamina, a fadiga, essas coisas todas que estão relacionadas, mas eu vou mais a fundo nisso. Tá. Porque você precisa... o que é o engrama? O engrama é a marca do neurônio, a memória do neurônio. Isso é o engrama. Quando você tem uma lembrança nítida, essa lembrança ela é um engrama no seu neurônio, como se fosse um carimbo, como se você pegasse seu polegar e fizesse uma marca. Sim. Isso é um engrama. E com a internet, com todas essas questões da fadiga, tudo isso que eu relacionei, você acaba não fazendo a plasticidade cerebral, que é o quê? O reforço das sinapses. A sinapse é a conexão de um neurônio para outro, né? Aquela mensagem elétrica passada de um neurônio para outro são as sinapses. E já é comprovado cientificamente, inclusive, né? E a gente tem que falar que é comprovado cientificamente de uma maneira que não discuta a ciência, por favor, porque existem provas, né, sobre isso. Então, já foi comprovado que a plasticidade cerebral ela aumenta a nossa capacidade de memorização e, inclusive, retarda o envelhecimento e a morte dos neurônios. E ajuda também na formação de novos neurônios, que é a neurogênese. Ou seja, mas existe, não morria neurônios e não nascia? Nasce sim neurônios no hipocampo. Só que morrem mais neurônios do que nascem. Então a gente tem que estar fazendo sempre uma ginástica cerebral, que é a plasticidade cerebral, para evitar que isso aconteça. E aí você retardar demências da velhice, ou não ter, ou retardar, ou se a pessoa tiver uma tendência a ter um mal de Alzheimer pela genética, etc., ou não ter o Alzheimer, ou a doença de Alzheimer no caso, né, mal de Alzheimer, doença de Alzheimer, mudou isso. Ou não ter a doença de Alzheimer, ou retardar a demência da doença de Alzheimer. Então, a plasticidade cerebral ela se dá como? Exercício físico. A gente tem que fazer exercício físico, óbvio que tem que fazer, porque o nosso organismo, nosso código genético, ele ainda é aquele do passado. A gente andava 30 km por dia, por que agora a gente tem que parar? Então, a gente tem que fazer o exercício físico, a alimentação, a leitura, a aprendizagem. Então, a gente estava evoluindo o nosso cérebro até 1970 para o aumento de QI, porque a gente estava lendo mais, olha, desde que inventaram a leitura, desde Roma, em que a gente escrevia e lia, né? Então, de repente, em 1970 veio a televisão e foi daí que os estudos começaram a comprovar que o QI estava baixando com a televisão. E depois, com a internet, isso foi um processo está sendo um processo mais acelerado. Ou seja, a gente estava dentro de uma linha evolutiva cerebral,
em termos de inteligência, né, medido com QI. E quando foi inventada a televisão, começou a regressão e a internet acelerou mais o processo de regressão. A gente estava dentro de uma linha evolutiva de inteligência e a gente estacionou e começou a mudar essa trajetória. Então, no futuro, aquilo tudo que a gente vê em filme, que a gente não vai pensar, a máquina vai pensar por nós, é uma realidade. O nosso cérebro vai ficar dependente da máquina, é o que já está acontecendo. Sim. E aí, quando você não reforça as sinapses, o que faz com que os nossos neurônios encolhem? Eles encolhem. As ramificações dele encolhem. E quando encolhe, você dificulta mais ainda o processo de memorização. E o que somos nós sem a memória? Nada. Não? Nada. Nada. Então, a explicação, ela é muito, muito prática, sabe? Está deixando de forma óbvia. É por isso que eu entrei nesse artigo científico em 2018, porque isso estava tão claro para mim que eu precisei sentar e mergulhar a fundo nisso. E eu escrevi ele em pouco tempo. Não demorou um mês para eu escrever esse artigo. O Fabiano, por exemplo, né, assim, não é para as pessoas abandonarem a internet, deixar de usar a rede social, mas usar de uma forma mais produtiva, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo agora que é baseado em mim, né? Eu gosto muito de usar Facebook, eu escrevo, eu opino ali, enfim, eu gosto bastante. Só que eu comecei a perceber que a rede social, não digo não a rede social, mas as pessoas que estavam compondo aquela rede social, até mesmo muitas pessoas do meu ciclo, eu li algumas coisas que estavam me fazendo mal. E eu comecei a moldar como que eu gostaria de ver o Facebook. Então eu comecei eu parei de seguir algumas páginas que eu não concordava com algumas ideologias e tal. Eu passei a participar de grupos dentro do próprio Facebook, grupos de estudo ligado a ciências sociais, ligado à política. Então, assim, quando eu abro a minha página hoje, o que mais aparece para mim são grupos, troca de livros, troca de opiniões entre próprios estudantes de determinadas áreas. Isso seria um caminho, por exemplo, que eu estou fazendo, eu sei que muita gente faz. Esse é um caminho, é a forma correta de usar a rede social, Fabiano, ou ainda não? Sim, você está fracionando, né? Criando grupos, correto. O problema hoje é o seguinte, existe um narcisismo que é instintivo. Todo ser humano tem um narcisismo. Isso é normal. Né? Senão você não vai botar uma roupa, você não vai pintar um cabelo, você não vai fazer nada. Você não vai se... Então o narcisismo ele é normal. E ele veio, inclusive, para a gente reproduzir. Ou seja, você tem o narcisismo para ficar bem para o parceiro, para que você possa ter a reprodução. É para isso que a gente vive, né? Tá. Para reproduzir a sobrevivência humana. Uhum. Então, esse narcisismo ele está se tornando patológico. O que acontece? A gente está utilizando os nossos instintos para outras funções e a gente está potencializando. Então, a mídia social, que você está atrás de uma tela, deu poder a muita gente. E poder para quem não pode ter poder. Primeiro que poder não existe. Né? Se o poder existisse, você seria imortal. Então, se você não é imortal, então você não tem poder nenhum. Então, ninguém tem poder. Verdade. O que tem são profissionais competentes em cada segmento e pessoas que têm conhecimento a ponto de serem admirados pelos outros. Então, esse narcisismo das pessoas por trás da tela, achando que sabe tudo, criando uma razão abstrata sobre as coisas, é o maior problema que a gente está enfrentando hoje. O cyberbullying, discurso do ódio, fake news. Porque muitos daqueles que fazem fake news, eles acreditam realmente no que eles estão falando. É interessante isso. Eu criei um artigo científico, foi aprovado inclusive agora. Foi aprovado numa revista científica indiana. Vai sair na semana que vem, se eu não me engano, eu mando para você, Jefferson. Por favor. Eu criei a psicoconstrução. É uma terapia psicanalítica. Por quê? Nos debates, porque se a gente encontrar o trauma da pessoa lá atrás, se a gente trazer o trauma à consciência da pessoa, essa consciência a gente vai curar a pessoa em relação a esse trauma, certo?
É assim que faz a psicanálise, a psicologia. Mas calma aí. E se a realidade daquela pessoa que você puxou foi um engrama, uma memória formatada que não é real? Vou te dar um exemplo. Muitas pessoas que falam de acontecimentos até os 5 anos de idade, a maioria dos casos, não é real. A gente não se lembra do que aconteceu na nossa vida até os 5 anos de idade. Então, a maioria das pessoas que falam isso, ela criou uma realidade de um acontecimento. E a realidade está tão nítida na memória, é que ela criou um engrama de tão nítido que é aquela memória. Ou seja, muitas dessas pessoas que vão discutir na rede social, elas acreditam mesmo naquilo. Elas formataram uma ideia fixa daquilo e acreditam mesmo. Né? Esse é o problema. Por quê? Existe uma diferença entre quem tem conhecimento e quem não tem. O Brasil é deficiente em educação, certo? Certo. Sabemos disso. E o que é deficiência de educação no ser humano? Um ser humano com limite é como se você colocasse ele por trás de um muro, num ambiente fechado. Então, quando você tem limite de conhecimento, você acredita que não existe nada depois daquele muro. Antes de descobrirem que a Terra era redonda, achava que o mar era uma cachoeira, certo? Então, ninguém aceitava algo diferente daquilo. Então, quem não tem conhecimento, ele vai acreditar que o limite do muro é aquele, tudo que está dentro do muro é a realidade e nada além daquilo. E quem tem sede de conhecimento e quem tem muito conhecimento, ele sabe que atrás do muro tem mais coisas para aprender. E essas pessoas tendem a ser mais humildes, tendem a não julgar. Então, ela não vai atacar alguém, ela não vai discutir com alguém sem antes ter uma base profunda de conhecimento que convença aquela pessoa sobre a sua ideia. Você falou disso agora, na hora veio um filme na minha cabeça. Eu não sei se você já assistiu, se você conhece, mas é um filme do M. Night Shyamalan, se chama A Vila. Você já assistiu? A vila que... As pessoas não é aquela que tem um monstro vermelho, não. Ah, é. Isso. Da cor vermelha. Da cor vermelha, que é a cor ruim, que eles estão num vilarejo, só que os monstros... E eu vou dar spoiler aqui, os monstros não existem e tal. Quando você falou esse conceito agora das pessoas fechadas atrás de um muro, me veio aquele filme na cabeça. Na hora. E você percebe, aquela sociedade do filme era extremamente limitada. Ela acreditava naquilo ali e tinha um limite de educação muito grande. O filme mostrava bem isso. Que existia um limite. Agora, é engraçado, Jefferson, tocar nesse filme, porque quantas pessoas viram esse filme e depois acharam legal o monstrinho do filme? Quantas pessoas entenderam o contexto do diretor? O que o diretor quis passar? Exatamente. O que a pessoa que escreveu quis passar? Então, deve ser muito triste você escrever um filme, querer passar uma mensagem e muitas das pessoas verem essa mensagem distorcida. E, inclusive, eu gosto muito... Só um parênteses, eu gosto muito do trabalho dele e é o meu filme favorito, é esse filme. Porque eu consegui compreender o sentido, o que ele estava querendo dizer, a questão da manipulação, de como você manipula as pessoas através do medo. É um filme fantástico. Quando você falou agora, me veio esse filme na cabeça. Foi automático. E você sabia que muita gente que viu esse filme, alguns disseram que não entenderam, outros disseram que não gostaram, porque não entenderam. Exatamente. Ô Fabiano, agora a gente pegar como gancho... rapidamente, o negacionismo. Fabiano, como a gente aqui no Brasil, como está começando a se construir uma cultura de negar a ciência, de atacar a ciência, e muitas vezes atacar a ciência com achismos. Fabiano, como que você pode contestar uma ciência com achismos? Com uma frase, de médico e louco todo mundo tem um pouco. Só pode ser louco, porque... a ciência, ela não vai determinar nada sem experimentos e provas. Inclusive, os meus estudos de neurociência, a parte mais emocionante para mim na neurociência
são as doenças. Porque é na doença que a gente aprendeu o funcionamento do cérebro. A neurociência ela evoluiu com as doenças, ou seja, com experimentos reais. Aquela pessoa tem deficiência nessa região do cérebro, por isso, isso e aquilo. Mas por quê? Porque todas as pessoas com essa doença têm o mesmo problema. É simples. Então, o que é a razão? É um denominador comum determinado. A razão é o que se pode provar. A razão é o palpável. A razão é estatística. É isso que é a razão. Não adianta criar a sua própria razão dentro do seu achismo, dentro da sua realidade abstrata, que você vai virar um comédia. Sim. E tem muitos por aí. Está achando que está arrasando e as pessoas estão vendo uma pessoa como um comédia. E tem muitos por aí. Essa é a realidade. Então vai fazer igual Tiro Lipa, então. Pronto. Vai igual Tiro Lipa. Fala uma porção de coisa boba e tá cheio de audiência. É o que o pessoal quer. Esse negacionismo, essa forma de atacar a ciência e tal, será que isso não está tirando o interesse dos jovens em seguir até carreira acadêmica, Fabiano? O interesse dos jovens não é só esse, está ligado também a essa fadiga. Porque eu não teria como falar tudo aqui, a gente não teria tempo. Seria interessante as pessoas lerem o artigo científico. Né? Porque tem outras nuances também que determinam essa questão. Uma delas é a atenção. Não é à toa que aumentou o número de crianças com TDAH, transtorno déficit de atenção de hiperatividade. Por causa disso que aumentou. A internet já está fazendo isso. Ou seja, não tem mais a atenção, não tem foco. O foco está sendo perdido. Então as pessoas não conseguem estudar. Aí elas não querem a escola e tem a rejeição da escola. E aí tem os fatores dos pais também. Porque a gente está vivendo numa sociedade que tem muitos pais irresponsáveis, que pega o telefone, dá na mão do filho e fala, tá aí, ó, vai jogar e me deixa em paz. Né? Isso é falta de inteligência. Por quê? Porque se eu tenho uma filha de 10 anos e eu tenho um filho de 1 ano e meio. Se eu hoje dar o telefone na mão da minha filha para ela me deixar em paz, eu vou ter muito mais trabalho no futuro cuidando de uma jovem rebelde, desencaminhada e com problemas. Isso não é inteligente. Tem filho, educa, dedica um pouquinho do seu tempo ao seu filho para que você possa ter uma aposentadoria em paz e tranquila. Você prefere o quê? Sustentar o teu filho na velhice ou visitar a casa do teu filho com um jantar maravilhoso que o teu filho fez para você? Porque ele tem condições de ter uma casa e fazer um jantar para você. A vida é tão óbvia, a vida é tão simples, as pessoas complicam tudo, é isso que eu não entendo. Fabiana, para a gente, até a gente já começando a encerrar, mas que conselho você daria para os pais? Eu não sou pai, mas eu tenho sobrinho, eu tenho afilhado. Que conselho você daria para essas pessoas com relação à internet, essa questão do celular? O que você diria aos pais, aos responsáveis, enfim, como monitorar isso, limitar tempo? O que você diria, Fabiano? Primeiro, o autoconhecimento. Eduque a si mesmo antes de educar o seu filho. Limite os horários. Observe o que o seu filho está fazendo na internet. Não tenha medo do seu filho. Você tem autoridade. A autoridade é sua. Inclusive, está determinado no código genético humano. A criança já nasce dependente. O ser humano nasce sem saber andar. O ser humano nasce completamente dependente dos pais. E essa dependência vai existir até a fase da infância. E você tem que determinar essa ordem, saber dizer não. Ele vai te agradecer depois. Ele vai reclamar agora. Mas no futuro ele vai te agradecer muito. Não adianta. Filhos valorizam pais que são pais, mais rígidos. Não estou falando de rígido de bater, não. Esquece isso. Ninguém falou em bater. Não vamos já criar razão abstrata. Ah. Então, eu estou falando de saber dizer não. Limitar. Por exemplo, vai botar para ver aquele YouTube lá que só fala bobeira? Para quê? Aquele YouTube que não agrega nada para o filho? Para quê?
Ah, você tem raiva daquele YouTube? Então você vê se teu filho está olhando para ele. Começa a limitar. Existem países em que já é lei, a China é um deles. É lei. A criança não pode ficar na internet à noite, tarde da noite. Tem limite de horários. Tem países que são 2 horas por dia o limite de horário de internet para criança. Uhum. Por exemplo, minha filha hoje fez prova online. Eu fui e ajudei ela em algumas questões que ela estava em dúvida. Não ajudei dando resposta. Ajudei ensinando a fazer o cálculo da matemática, que é a prova de matemática. Quando acabou a prova, ela falou, papai, e aí, eu estou livre? Eu falei, por enquanto não, daqui a pouco você vai estar. Você teve dúvida nessa e nessa questão. Eu vou colocar, aí eu vou utilizar a internet. Vou colocar 3 YouTubers, que são professores, que ensinam a fazer esse cálculo aqui, por exemplo, de conversão de quilômetro e tal. Aí eu coloco ela para ver o YouTube dos professores que ensinam aquilo ali. Então, quer usar a internet? Quer usar o YouTube? Por que não usa o YouTube bom em vez de ficar vendo YouTube palhaço? Exatamente. Não é? É você usar a internet da forma... Você usar a ferramenta da forma inteligente, daquela forma que ela te traga um retorno moral, um retorno intelectual. Exato. Ó, outro exemplo. Minha filha joga um joguinho chamado Robotics. Uma porção de gente que está escutando isso aqui vai lembrar, vai saber que o filho joga esse jogo. Só que o jogo é o seguinte. O jogo você leva o teu pet para tomar banho, ganha dinheiro. Você faz isso, ganha dinheiro. Ou seja, tudo dinheiro virtual. Aí depois com esse dinheiro virtual você compra casa, compra carro, tudo dentro do jogo. Isso vicia. Isso está liberando dopamina, conquistas. Uma criança dessa, no futuro, vai saber, no mundo real, ganhar o dinheiro de forma mais difícil, porque no jogo é fácil ganhar dinheiro. E aí fora? E lidar com a frustração. Será que ela vai estar pronta para lidar com frustração também? Essa é uma questão ótima que você tocou. Ótima, porque a primeira demissão, ela vai fazer o quê? Vai se afundar na primeira demissão de emprego que ela vai ter? Porque no joguinho ela não era demitida. Exatamente. Então a gente tem que controlar isso. Ou controla isso, ou vai ter dor de cabeça depois. E aí, vai viver uma velhice com dor de cabeça? Não vale a pena. Vale a pena dedicar um pouco do tempo. Tentar educar como se educava antigamente. Educar como se educava antigamente. É igual dieta. Uma opção de gente fala para mim, a dieta boa é a que fez a gente evoluir e chegar até onde chegamos hoje. Essa é a dieta. Porque os problemas só vieram depois que começou a industrializar. Antes de industrializar, a gente sobreviveu e chegou até onde chegamos. Ah, mas hoje a gente tem mais tempo de vida do que antigamente. Mas isso tem nada a ver com a alimentação em si. Isso tem a ver com a saúde, né? Uhum. Em relação a hospitais, etc., Sim. remédios, tem a ver com a evolução da própria antibióticos. medicina, né? Exato, com a medicina. E não é a alimentação. A alimentação está pior do que antigamente. Na verdade, a alimentação está prejudicando mais hoje em dia que antigamente. Fabiano, a gente vai precisar encerrar, mas foi um papo fantástico, incrível. Eu queria agradecer a tua participação e também parabenizar o teu trabalho em prol da ciência. Olha, eu agradeço, Jefferson, e o que me chamou a atenção foi quando você me chamou, a sua curiosidade, tudo que você falou comigo, a conversa que a gente teve. Sim. É tão difícil isso, é tão raro que isso me deixa feliz. Então, sempre que você precisar, qualquer coisa, tudo que a gente puder fazer em conjunto para tentar melhorar a sociedade e a saúde mental das pessoas, eu estou disponível. Eu te agradeço, Fabiano. Obrigado mais uma vez e, por favor, quando sair esse artigo que você comentou, pode me mandar. Eu agora sou um seguidor do teu trabalho, dos teus estudos. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Fabiano. Essa foi mais uma edição do Diário Online. Essa entrevista e todas as demais estão disponíveis no site www.diariodolitoral.com.br e também nas mídias sociais do jornal. Até a próxima edição. Tchau!